Os oceanos cobrem mais de 70% da Terra. Em média, cada um tem 8 edifícios Empire State de profundidade, e menos de 5% de suas misteriosas profundidades foram exploradas até agora. É até possível encontrar lagos e rios no fundo deles. Eles são mais densos do que o resto da água que os rodeia, então dá para ver claramente a diferença. Quando um coral fica em águas rasas, a luz solar intensa pode danificar as algas que vivem dentro dele. Para protegê-las, o coral produz algumas proteínas que agem como um protetor solar para elas. Então, nem é preciso gastar dinheiro com isso. Ok, grande parte do oceano pode não ter sido explorado, mas o que sabemos é que 20 milhões de toneladas de ouro estão espalhadas em suas águas escuras. Esse minério está concentrado em quantidades mínimas, então nem vale a pena tirá-lo de lá. Se pudéssemos minerar esse ouro, cada pessoa do planeta ficaria com 4 quilos dele. Quando os tubarões precisam tomar um cafezinho para acordar, eles também vão a uma cafeteria. Em 2002, pesquisadores descobriram uma região no Oceano Pacífico e a batizaram de Cafeteria dos Tubarões Brancos, na tradução, que é para onde esses peixões vão durante o inverno. Eles simplesmente ficam lá, contando piadas e rindo de quantas pessoas assustaram. Depois voltam pro litoral para nos assombrar mais um pouquinho quando o clima fica mais quente. Você já tomou aí um latte de tubarão branco? Experimente! A região mais ampla do Oceano Pacífico vai da Indonésia à Colômbia, com quase 20 mil quilômetros de largura, ou seja, mais que o diâmetro de 5 luas juntas. A gente sempre imagina que os oceanos são gelados, principalmente em suas profundezas, onde a temperatura chega a míseros 4,5 graus. Mas há uma exceção. A água que sai de aberturas hidrotermais no fundo do mar tem uma temperatura de até 340 graus Celsius. O ser humano é o único animal cujo cérebro fica menor. Sim, à medida que envelhecemos, esse órgão tende a encolher. Isso pode acontecer até por causa do isolamento e da solidão. Outros animais, mesmo alguns de nossos primos distantes, que ficam do outro lado da nossa árvore genealógica, como macacos e chimpanzés, não têm esse problema. Acho que a televisão é a principal responsável por isso. Os tímpanos não têm nada a ver com a visão, mas ainda assim se mexem quando movimentamos os olhos. Em um tempo de vida médio, nossos corações batem mais de 2,5 bilhões de vezes. Eu contei. Nosso nariz consegue identificar 1 trilhão de cheiros, e nossos lábios são centenas de vezes mais sensíveis que as pontas de nossos dedos. Há 2 partes do nosso corpo que jamais param de crescer: o nariz e as orelhas. As baratas são duras na queda. Elas conseguem sobreviver a condições extremas e estão por aí desde a época dos dinossauros. Mas a rainha dos cupins ganha delas, com sua expectativa média de vida de 50 anos. Trata-se do inseto que vive mais no mundo. Os demais cupins vivem apenas de 1 a 2 anos. Os camelos não armazenam água em suas corcovas, mas gordura. A água fica retida no fluxo sanguíneo deles. As abelhas conseguem voar super alto, quase 9.000 metros. Isso é mais alto do que o Monte Everest, que é a maior montanha do nosso planeta. Os bichos preguiça conseguem prender a respiração por mais tempo do que os golfinhos. Sim, eles diminuem suas frequências cardíacas e são capazes de ficar sem respirar durante quase 40 minutos. Já os golfinhos precisam subir à superfície para respirar a cada 10 minutos. A Lua tem vulcões, e os cientistas acreditam que eles podem ter estado ativos cerca de 100 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda davam as cartas em nosso planeta. Uau! A vista devia ser magnífica! Existem melancias que são do tamanho de uma uva. Elas são chamadas de melancias do cerrado, ou cabacuí. E embora pareçam com mini melancias, têm sabor cítrico. E por falar em versões mini, tem também o rato canguru. Esse animal não sente necessidade alguma de tomar água. Ele vive no deserto de Nevada. E como seu habitat é super árido, ele simplesmente aprendeu a matar a sede com as sementes que costuma comer. Você pode até achar que os estacionamentos na sua cidade são caros, mas pode apostar, pagaria bem mais caro em Hong Kong. Um mísero espaço de cerca de 12 metros quadrados, de frente para o The Center, que é o 5º edifício mais alto na cidade, foi comprado por quase $1 milhão. Acho que vou de ônibus mesmo. E por falar em preços absurdos, o cachorro-quente mais caro do mundo custa $169. E você pode prová-lo em Seattle, nos Estados Unidos. Não tem essa grana toda, mas se for pra lá experimentar, me chama, tá? Um barista australiano bateu o recorde mundial de maior quantidade de cappuccinos feitos em 1 hora, 420 no total. Um verdadeiro Usain Bolt das bebidas. Sabia que dá pra sentir o gosto do alho usando os pés? Esfregue um dente de alho no seu pé, mas claro, tire as meias antes e espere. A substância química responsável por esse cheiro forte será absorvida pela pele e você sentirá o gosto do alho sem sequer aproximá-lo da boca.
Por falar nisso, as lagostas conseguem fazer isso também. Na verdade, elas podem sentir o gosto de qualquer coisa usando os pés. Os pesquisadores já encontraram muitas coisas que são evidências de animais pré-históricos e de nossos ancestrais que viveram milhares de anos atrás, como ossos, dentes, ferramentas de pedras e um pedaço de chiclete, que foi fabricado há quase 10 mil anos. Ele foi encontrado grudado debaixo de uma mesa. Não, brincadeirinha. No Tibete, há um tipo especial de maçã que não é verde nem vermelha, e sim roxa escura. O lugar onde ela cresce tem bastante luz ultravioleta durante o dia e temperaturas extremamente baixas à noite, o que faz a casca da fruta ficar com uma cor mais escura. Na Austrália, existe um lago de cor rosa chiclete. Essa cor diferentona é resultado de um pigmento que vem de um determinado tipo de alga que vive ali. Ao olhar para o céu, dá a impressão de que as nuvens são feitas de algodão, de tão fofinhas. Mas cada uma pesa, em média, quase 500 quilos. Então, por favor, podem ficar quietinhas aí em cima. Um fazendeiro de Iowa, nos Estados Unidos, começou a soluçar e só parou 68 anos depois. Primeiro ele soluçou 40 vezes por minuto, depois de um tempo, 20 vezes. No total, o cara passou 70% de sua vida soluçando. 1 milhão de segundos dá cerca de 12 dias, e 1 bilhão de segundos equivalem a quase 32 anos. Não tem nada demais nisso, só um pouquinho da boa e velha matemática que nos lembra de quão legal o tempo é. Ok, os tubarões podem ser mais assustadores do que os humanos, mas nossos dentes são tão fortes quanto os deles, só que menores. Até o começo do século XIX, os norte-americanos achavam que os tomates eram frutos venenosos. Ah, quantas refeições deliciosas eles perderam acreditando nisso! Os agricultores descobriram que não são apenas as pessoas que têm sotaques regionais, mas as vacas também. Elas têm mugidos diferentes de acordo com a região onde vivem. Ei, será que as vacas ficam de mau humor? As girafas têm línguas de 50 centímetros de comprimento. Vai um sorvetinho aí, amiguinha? Na verdade, elas conseguem até envergar árvores usando suas línguas. Existe um tipo específico de água-viva que é imortal. Ei, dá até para estampar uma foto dela em uma propaganda de seguro de vida. A Terra está orbitando o Sol, mas não em uma velocidade constante. Nós não sentimos, mas esse giro está ficando cada vez mais lento. Então, daqui a algum tempo, nosso dia terá 25 horas de duração. Mais precisamente, em uns 175 milhões de anos. Então, não inclua essa hora extra na sua rotina ainda. O espaço sideral é gigantesco, mas há um monte de espaços vazios nele, já que há mais árvores na Terra, 3 trilhões, do que estrelas na Via Láctea. Existem apenas 300 a 400 bilhões de estrelas. Quando alguém menciona a frase "o maior deserto do mundo", você certamente imagina a superfície interminável e arenosa do Saara, queimando sob o sol escaldante. Bem, ele não é o maior. Esse título pertence ao deserto polar antártico, que cobre cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados na Antártica. Parece estranho, mas os dicionários dizem que um deserto é um lugar que recebe menos de 25 centímetros de precipitações por ano. E além disso, não está escrito que ele tem que ser quente. Os avestruzes não escondem suas cabeças debaixo da areia. Quando se sentem ameaçados, abaixam as cabeças, pescoço e corpo até o nível do chão, para ficarem menos visíveis para os predadores. Seu pescoço de cor parda se mistura bem com a areia, dando a impressão de que a cabeça está enfiada lá. O primeiro voo comercial com passageiros aconteceu no começo do século XX. Foi um percurso de 23 minutos que custou $400, o que equivaleria a $8.500 hoje. O avião viajou entre 2 cidades da Flórida. A época em que a famosa governante egípcia Cleópatra viveu está mais próxima dos celulares do que quando as grandes pirâmides do Egito foram concluídas. E por falar em celulares, a cada 2 minutos há mais fotos tiradas do que no século XIX inteiro. Ok, vamos contribuir mais um pouquinho para as estatísticas. Diga X!